gente, programa Conversa de Preta começando aqui na nossa TV Quirimurê, na sua TV, na minha TV, o canal da Cidadania de Salvador. E o programa Conversa de Preta já está na boca do povo, né? Então eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, seus elogios, suas críticas. Muito obrigado, gente. Realmente esse é o objetivo do nosso programa. E dizer também que a gente está com um quadro novo, né? Vocês estão acompanhando as pretas que realizam aqui na TV Quirimurê, na Conversa de Preta. Essas pretas são enormes, são um monte de pretas fazendo um monte de coisa. E aí eu tô trazendo alguns vídeos de algumas pretas que estão fazendo alguma coisa lá na sua cidade, na sua comunidade, no seu espaço, para vocês conhecerem também. Que tem muita gente fazendo muita coisa, viu? E hoje eu tô recebendo um preto. Um preto lindo. Escritor, viu, gente? Ó, o livro desse preto, a gente vai conversar sobre esse livro hoje. Entre Batidas e Batuques, a Polícia e os Candomblés da Bahia, escrito por Silvio Rosário, que é Ogando Terreiro, um talambó, é isso? Que fica ali em Simões Filho, licenciado e bacharel em História Social pela Universidade Federal da Bahia, bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar, oficial da PM, especialista em Segurança Pública, mestre em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia, um homem negro, viu? Tudo isso. Também escritor. Ele escreveu 2 livros. Reflexo de Luz e Lua, que é um livro de poesia, que no final ele vai recitar uma poesia pra gente, já estou logo dizendo pra ele. E este livro que nós vamos conversar hoje com Silvio Rosário. Homem, tanta coisa, né? Que você faz na vida. A gente tenta. A gente tenta, isso é verdade. Vem cá, Silvio. Você sempre sonhou ser escritor? Não, eu nunca me imaginei escritor. Talvez por as questões da vida, né, da nossa vida negra, numa cidade que é eminentemente racista, a gente nunca se entende, nunca consegue se compreender como alguém de referência, alguém que possa trazer referências. E primeira vez que essa história é muito interessante. Primeira vez que eu me vi escritor foi numa sessão de terapia de biodança, né? E a minha querida facilitadora Hilda Nascimento, depois de ler alguns textos meus pelo e-mail e tal, ela disse: "É você, Silvio, escritor." Eu confesso que eu me lembro que no dia eu fiz assim, eu li para um lado, eu li para o outro, fiz eu, porque ninguém nunca tinha me falado, né? Nunca tinha me trazido essa referência, né, de chamado para esse lugar, quer dizer, que é um lugar que nós negros muitas vezes não nos enxergamos, né? E a partir dali eu comecei a me enxergar e me olhar um pouco mais. Como é que é essa questão mesmo dessa veia artística, dessa veia da escrita, como é que isso funciona mesmo? Eu comecei a me experimentar e a partir de me observar, e a partir dali eu comecei a entrar nesse caminho de escrever. Porque quando, na sua adolescência você não tinha nada a ver com isso? Não, eu escrevia, talvez até sim. Outro dia uma amiga minha me chamou a atenção dizendo que nós fazíamos curso de inglês juntos, já com 11, 12 anos de idade, e ela me lembrou uma coisa que eu não tinha me lembrado, havia me esquecido, de que eu costumava presenteá-las com pequenos versos. Eu disse: "É mesmo? Isso tinha apagado da minha memória." Apagou da memória. Mas assim, essa questão, né, do escritor, de se enxergar escritor e de lidar bem com isso é muito recente. Sim. Isso não é algo... Não é um sonho, né? Não é um sonho, não. Mas aí eu quero depois conversar com você sobre os seus livros, principalmente esse Entre Batidas e Batuques, que vocês vão gostar. Vocês vão comprar esse livro para ler, porque é um livro de história. Mas você nasceu em que bairro aqui em Salvador? Eu sou nascido e criado, graças a Deus, no bairro do Castelo Branco. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque graças a Deus? ter nascido na periferia de uma cidade, num bairro distante. Sim. Se hoje já é distante, imagina há 40 anos atrás, né? Então, um bairro extremamente... A dificuldade para chegar. Para chegar, mas assim, me colocou com um pé na cidade e um pé ainda no rural. Sim. Eu ainda tive a oportunidade de ouvir buli-buli tocando de repente, praticamente na porta de casa. Eu ainda tive a oportunidade, quando pequeno, ainda ouvir o som do carro do boi passando
ao fundo de minha É casa. mesmo? Gente, Quer dizer, que privilégio. então, eu ainda me lembro, olho aqui agora, vejo um senhor chamado Pedro Veneno, né, que transportava material de construção numa charrete, né, cavalo passando para cima e para baixo, quer dizer, convivi com galinha, com porco. Quer dizer, então, essa atmosfera meio urbana, meio rural, me trouxe assim, a condição de vivenciar coisas que talvez as gerações mais recentes de Salvador não tenham vivido. E você falando assim, Castelo Branco, você trazendo o carro do banho, é difícil de imaginar. Mas não é só quem viveu. Só quem viveu. Pois é. Verdade. Então foi uma infância belíssima, uma infância com 2 pés de, a gente chama de pés de araçá, né? Mas dos araçazeiros. Goiaba, né? Mas araçá, dos araçazeiros no fundo de casa, com futebol, com briga, com tudo que eu tive direito, furapé. Foi uma criança feliz. Fui. Não tenho o que reclamar. Fui. E aí na adolescência? E na adolescência também tem essas lembranças Engraçado, felizes? sim, mas aí o bichinho do racismo começou a me cutucar. Primeiro porque padrão de beleza que buscavam para mim, né, que buscavam em mim, não era o que eu tinha para oferecer. Sim. Né? Então, assim, eu me lembro de que com 12, 13 anos eu caí na ilusão de desejar ter olhos azuis, desejar ter cabelo de franja, ou seja, de me deformar, de me decompor para agradar um público, uma sociedade que não me via como componente daquela sociedade, né, daquele grupo. Isso foi bem complicado. Né? E como eu disse num programa anterior com o Mãe Jaciara, eu só vim começar a compreender, né, isso na universidade, anos depois da universidade, porque a universidade para mim foi a minha primeira terapia, meu primeiro divã, digamos assim, né? Foi a universidade. Foi ali que eu comecei a entender o porquê da rejeição. Mas você começou a perceber dentro da universidade de que forma? Porque a universidade também é um espaço também que a gente observa muito racismo, muita discriminação, sim, né? Mas de que forma isso se apresentou na universidade para você? Bom, primeiro eu tive a sorte de frequentar um curso de humanas, né? Assim, um curso autocompreensivo. Então, assim, eu fui para São Lázaro. Em São Lázaro eu tive a oportunidade de conviver com gente de minha cor. E isso não me trouxe tanto choque. Talvez se eu fosse para um outro curso um pouco... talvez o embate fosse um pouco maior. E lá lendo muito, né? Lendo tudo que me caía às mãos, eu lia e perguntava. E chegava em casa e ia, né, conversando, né, daquilo que eu havia aprendido na sala de aula, conversando logo depois da sala de aula no corredor com os professores e tentando compreender. O primeiro semestre para mim de universidade foi brilhante para mim, foi assim algo revelador, né, de um universo, de um mundo do qual eu estava inserido, mas não tinha consciência, né, de como ele funcionava. Né? Isso é importante. Apesar, né, da criação, apesar das conversas paternas e maternas, mas ainda assim eu carecia muito desse olhar, né, desse olhar mais crítico sobre a realidade de uma cidade como Salvador, que é uma cidade que, embora negra, mas que me rejeitava. Etnicamente, me rejeitava esteticamente. Né? Então, eu passei uma adolescência meio conflituosa, né, nesse sentido, de tentar compreender os porquês das rejeições, os porquês da dificuldade. Aí, segura aí que a gente vai ali, gente. Ele volta contando essa história. Porque a gente precisa parar um pouquinho para beber uma água, viu? Fica aí que a gente volta já.